saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Guilherme, falo aqui do templo sede da Igreja Evangélica Manancial de Fé, localizado no município de Tiquira, no distrito de Rio Branco. Nesse momento de crise, neste momento de pandemia, na qual as pessoas não podem sair de casa para vir à igreja, para ouvirem, para oferecerem louvor e cânticos a Deus, nós, a partir desse instante, nós iremos transmitir mensagens através dos meios virtuais para que os irmãos e para aqueles que também não são da igreja possam vir ouvir a palavra de Deus e que elas não venham se distanciar do Evangelho, mesmo que estando em casa. Mas em casa nós também temos que ter um momento de reflexão, um momento na qual nós dedicamos a Deus um período para louvar, para meditar na palavra, e é com esse intuito que eu e o irmão Antônio, por hora, aqui da igreja, nós estamos preparando mensagens para serem distribuídas nos sábados e domingos para a obra de Deus, para que a obra não pare, porque a igreja não para. Nós estamos com as portas fechadas, seguindo os decretos municipais e estaduais. Mas a igreja não é só o templo físico, a igreja somos todos nós que formamos a igreja, nós somos o corpo da igreja. Não importa o local, se nós reunimos em um lugar e cultuamos a Deus, lá é a igreja, não é só aqui. Então, com esse intuito, nós iremos pregar algumas mensagens de reflexão, mensagens de esperança, sermões, para que nós possamos aprender mais da palavra de Deus e que nós consigamos, para que nós tenhamos a nossa fé cada dia mais fortalecidas. Antes de começarmos a palavra, eu gostaria de fazer uma oração, pedindo a Deus o discernimento, pedindo a Deus a direção, para que possamos prosseguir com a mensagem e para a obra do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, ó Deus, neste momento, te louvando, te bendizendo e exaltando o teu nome, meu Senhor. Pai, nessa noite, te pedimos ao Senhor o teu direcionamento, Senhor, que possamos ter o discernimento em compreender a tua palavra, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, é o nosso instrumento de fé. Sem ela, Pai, nós não podemos conhecer a ti. Oh, meu Deus, assim, Pai, nós cremos que tu és grande, nós cremos que tu és Deus. Então, ó Pai, Senhor, que tua palavra venha falar aos corações dos teus filhos, Senhor, que eles venham ser tocados, que eles venham ser enchidos do teu Espírito, que possam, ó Pai, cada dia mais se dedicar a estudar a tua palavra e também, ó Senhor, sigamos em fé, até que um dia o Senhor venha nos buscar aqui nessa terra. Assim, Deus, com essa convicção, nós te pedimos, nós te clamamos para a honra e glória do teu santo e excelso nome. Amém. Irmãos, abram as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 18 ao 27. O tema dessa mensagem ele tem a ver com aquilo que muitas pessoas têm passado nesses dias, mas é um tema que nos traz uma esperança, a esperança que Deus nos dá. O tema significa o sofrimento que redime. Vamos ler a palavra do Senhor. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso espírito, em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é a esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos.
semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós de sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele interceda pelos santos. Amém? Irmãos, antes de entrarmos a fundo acerca do tema, é necessário que nós tenhamos uma contextualização acerca da carta de Paulo aos Romanos. Começando, a carta de Paulo aos Romanos, ela é considerada a epístola mais importante que já foi escrita. E Paulo ele vem a escrever essa carta durante a sua terceira viagem missionária. E a igreja de Roma, ela foi fundada, muito provavelmente, pelos crentes que estiveram no dia de Pentecostes em Jerusalém e testemunharam o mover do Espírito Santo e levaram consigo as boas novas à cidade de Roma. E, portanto, não foi Paulo quem fundou a igreja, mas sim crentes que ouviram a palavra e foram disseminar ela naquela cidade. E então, Paulo, ele pretendia fortalecer o trabalho já existente naquela cidade, primeiramente com essa carta, para que os irmãos saibam qual é o que Paulo pensava acerca de Cristo e quais eram os direcionamentos que a igreja deveria seguir. E, portanto, logo em seguida, Paulo queria visitar a própria igreja. Paulo, ele vai esboçar nessa carta, de uma maneira muito metódica e sistemática, o significado fundamental da salvação em Jesus Cristo e os alicerces do cristianismo, como que o cristianismo se baseia, como que ele se fundamenta. Então, ele irá nos mostrar qual é a nossa condição humana, o sentido que o Evangelho tem, qual é o plano de Deus para Israel e as responsabilidades da vida e do ministério cristão. Então, Paulo ele traz um propósito muito importante na epístola, que era de avisar os romanos acerca da sua ida à cidade e para que eles o ajudassem a prosseguir as suas viagens missionárias. No caso, ele iria chegar até a Espanha para pregar o Evangelho de Cristo. Além desse apelo missionário, na qual Paulo diz aos romanos, ele declara em Romanos 1,17 os meios pelas quais a justiça de Deus foi revelada. Tendo em vista que a carta de Paulo aos Romanos é uma carta muito importante, muito sistemática e metódica, podemos então separar elas em 7 grandes temas na qual Paulo vai tratar com a igreja. Primeiro, Paulo vai tratar acerca da introdução e o tema da carta, do capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Segundo, a condição humana e a ira de Deus sobre os humanos, sobre nós, do capítulo 1, do versículo 18, até o capítulo 3, do versículo 20. Terceiro, a justiça pela fé, do capítulo 3, versículo 21, até o capítulo 4, versículo 25. Quarto tema, a explicação da justiça de Deus, porque Deus aplica a sua justiça, do capítulo 5, versículo 1 ao capítulo 8, versículo 39. Quinto tema, os propósitos fiéis de Deus para os judeus e gentios, na qual Paulo vai tratar acerca dos judeus e gentios, que ambos agora são um só povo, não há mais essa diferenciação, do capítulo 9, versículo 1 ao versículo 11, ao capítulo 11, versículo 36. Sexto tema, a retidão na vida e o serviço cristão, como os crentes deveriam seguir em suas vidas e como eles deveriam prestar os seus serviços àqueles que precisam. Do capítulo 12, versículo 1 ao capítulo 15, versículo 13. E por último, Paulo vai concluir a sua carta, do capítulo 15, versículo 14 ao capítulo 16 e versículo 27. Tendo dado essa rápida contextualização, entendendo
como que Paulo escreve essa carta, qual é o contexto histórico, qual é o propósito e a teologia que Paulo vai dizer nessa carta, então nós podemos agora adentrar acerca do tema da mensagem, sofrimento que redime. Então, amados, lemos do versículo 18 ao 27 acerca do sofrimento, e praticamente todos os estudos acerca do sofrimento, elas giram em torno da origem, natureza, abrangência e sentido. Então Paulo ele vai afirmar que todas essas coisas estão ligadas em íntima associação do sofrimento com os poderes destrutivos do pecado e da morte. Então, não há como dissociar o sofrimento dessas coisas, porque o pecado e a morte ela vai necessariamente produzir o sofrimento nas nossas vidas. Então, a origem e a presença do sofrimento estão vinculadas aos poderes do pecado e da morte. Então, essas duas coisas, esses dois poderes malignos que vão produzir o sofrimento nas nossas vidas. Então, se o sofrimento é vinculado à morte e ao pecado, a sua abrangência é universal, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória. Então, se nós todos pecamos, nós todos iremos sofrer, não importa qual o sofrimento, todos nós um dia iremos sofrer, seja qual for o sofrimento. Por consequência, o sofrimento ele vai alterar profundamente a qualidade da nossa vida aqui neste mundo. Então, Paulo ele vai enxergar que essa universalidade, essa abrangência e intensidade do sofrimento tem as suas raízes na cumplicidade intencional da raça humana com os poderes do mal. Mas por quê? Paulo vai dizer, na própria carta aos Romanos, que nós todos somos caídos, nós todos pecamos, nós somos maus por natureza. Portanto, se somos maus por natureza, nós estamos compactuando com o pecado. E qual é a consequência disso? A morte. Não há como dizer que alguém não sofra, todos sofrem. E essas coisas estão vinculadas, elas estão associadas a esses poderes malignos, o pecado e a morte. A perda, a doença, a violência, o medo, o fracasso social e individual pode ser atribuído ao poder do pecado. Se os irmãos quiserem comparar, leiam em Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao capítulo 3, versículo 20, onde Paulo vai dizer acerca dos poderes, de como o pecado ele nos caiu, como que ele fez nós cairmos da glória de Deus. E por último, a consequência maior do pecado, portanto, o maior sofrimento que nós possamos ter nessa vida é a morte, que é a separação eterna de Deus. Se formos ver em Romanos capítulo 6, versículo 26 e 23, vai dizer que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, a máxima consequência, a maior dor, a maior aflição é saber que um dia muitos irão morrer e estarão separados eternamente da glória de Deus. Este é o maior sofrimento que um dia nós iríamos passar. Entretanto, somente a obra de Cristo na cruz é o antídoto para o sofrimento neste mundo. Vejam só que nós iríamos passar, mas a obra de Cristo nos redimiu. A obra de Cristo na cruz nos deu a chance de voltarmos a ter uma ligação com o Pai. Portanto, não mais nós estamos condenados à morte, ao pecado, à morte eterna no lago de fogo e enxofre. Mas como Jesus Cristo ele faz isso? Com qual autoridade ele diz que o antídoto ao sofrimento é a sua obra na cruz? Por meio da sua vida humilde de serviço, julgamento penoso, a sua morte de cruz. E então Jesus vai nos trazer a resposta a todo o sofrimento. De Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11. Então, o sacrifício
e morte de Jesus Cristo na cruz, o unigênito de Deus, também vai nos proporcionar a expiação, o perdão e a reconciliação. Mas o que é expiação? É a possibilidade de nós sermos perdoados dos nossos pecados, se assim o confessarmos. Então, logo, Ele nos traz o perdão. E, por meio do seu sacrifício, Ele nos traz a reconciliação. Ele nos traz de volta a convivência com o Pai. Além disso, Jesus Cristo na cruz, Ele derrota os poderes que escravizavam e alienavam as pessoas. Ele venceu a morte e o pecado na cruz. O seu sacrifício é perfeito. Não mais esses poderes têm a autoridade de influenciar as nossas vidas, se assim estamos com o Pai. Em Cristo, sendo guiados pelo Espírito Santo, nós, como crentes, nós nos solidarizamos com um novo tempo que há de chegar, onde não haverá mais o pecado, nem a morte, nem o sofrimento. Mas isso ainda não é aqui neste mundo. Tendo em vista que todos sofreremos, e que ainda essa dor, ainda esse sofrimento não será tirado de nós, um dia será, mas ainda não foi. A fé em Cristo, portanto, não vai apagar automaticamente a presença do sofrimento. Aqueles que dizem que o Evangelho traz, que o Evangelho a gente não mais irá sofrer, que promete algo bondoso, algo que você não vai levar dor, você não vai sofrer, as pessoas não vão te atacar, você não vai perder mais as coisas. É mentira. No Evangelho nós iremos sofrer assim como qualquer outro, de certa forma até mais, porque o inimigo vai tentar nos tentar. Então, sendo crentes em Cristo, não apaga o sofrimento das nossas vidas. E Paulo ele vai se opor com firmeza a toda noção de vida cristã que é livre de sofrimento. Pelo contrário, ele vai enfaticamente dizer que o sofrimento era um dos sinais do verdadeiro evangelho e do verdadeiro discípulo. Vide Colossenses capítulo 1, versículo 24, onde Paulo vai dizer: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que nos resta das aflições de Cristo, da minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então Paulo aqui nos mostra que o sofrimento, ele é a prova que estamos no verdadeiro evangelho. Portanto, para nós que somos filhos de Deus, participar dos sofrimentos de Cristo se traduz na participação da sua futura glória. No versículo 17 e 18 vai dizer do capítulo 8 de Romanos: ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Então, se nós compartilhamos o sofrimento que Cristo teve, nós estamos então esperando a sua glória futura, que é o que? A salvação, a morada eterna no céu. Então, o enfoque na glória futura resgata o sofrimento da falta de sentido do presente. Então não mais nós iremos pensar que qual é o sentido de mim sofrer, qual é o sentido de mim perder um familiar, qual é o sentido de mim perder esse emprego, se nós entendemos que estamos esperando essa glória futura. Assim, então teremos um sentido para esse sofrimento aqui neste local, nessa terra. E como reação ao sofrimento, Paulo vai convocar os crentes a viverem cheios de esperança, alegres, a esperança da glória de Deus,
lá em Romanos capítulo 5, versículo 2, vai dizer que, por intermédio de quem obteve igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Então, amados, uma vida de esperança na glória de Deus, em resposta ao sofrimento, ela vai desencadear várias coisas. Quais são essas coisas? A perseverança. Aquele que suporta o sofrimento, ele persevera. E essa pessoa que ela tem seus sofrimentos, ela persevera e ela é transformada pelo agir do Espírito, porque é o Espírito que ele vai nos conduzir e ele vai nos ajudar a perseverar e ele vai nos transformar. Então, o sofrimento não é em vão, ele tem um sentido. Portanto, o crente ele deve se alegrar em meio ao sofrimento e resistir a toda tentação de ceder a uma vida em pecado contínuo. Com isso, receberá o consolo divino, mesmo que isso seja difícil, mesmo que as portas estão se fechando, mesmo que as coisas não estejam dando certo, mas é necessário que nós estejamos alegres com Cristo. E assim Ele nos trará o seu consolo, não importa qual seja, não adianta nós tentarmos imaginar o que seria esse consolo, apenas sejam alegres em Cristo e suportem ao sofrimento, porque assim Ele quer que o faça. A vida de sofrimento com esperança, nós devemos estar em comunhão com as pessoas, os cristãos que experimentam uma amostra da libertação da escravidão, do sofrimento, pela participação na vida em Cristo. Se nós estamos sofrendo e nós estamos em comunhão uns com os outros na igreja, nós temos força, nós temos vontade de suportar o sofrimento e assim vencê-lo em Cristo. Então, a pessoa que vive em esperança, ela reconhece a presença do mal e do sofrimento, seja esse sofrimento justo ou injusto, não importa, seja ele coletivo ou individual. Se nós entendemos que o mal ele existe, que o sofrimento ele existe e que ele aflige o nosso coração, mas assim nós colocamos a nossa vida em Cristo, nós temos o poder de suportar esse sofrimento e essas tentações em Cristo. Por nós mesmos nós não conseguimos suportar, e pelo poder do Espírito Santo nós então iremos capitalizar toda tragédia, toda perda para o reino de Deus. Paulo vai dizer que ele se alegrava nas suas fraquezas, que nas suas fraquezas era realmente a força, onde ele tinha realmente as forças. Então, todo o sofrimento que nós temos, é necessário que nós, nesse sofrimento, demos glórias a Deus, porque Ele é maior sobre a nossa vida, e Ele um dia irá nos trazer o consolo, ainda que não seja nessa terra, mas na glória futura Ele irá nos trazer o consolo, Ele irá nos consolar, Ele irá nos reconhecer verdadeiramente. Somos filhos de Deus e lá estaremos com Ele, reinando para todo sempre. Por fim, Paulo ele conclama a todos os cristãos a viverem pela esperança, rejeitando a resignação e a negação. Ou seja, nós temos que viver na esperança de estar em Cristo e reconhecendo que o mal existe e que ele está à porta e que ele está beirando, e reconhecer que o sofrimento ele vai nos afligir, mas em Cristo nós temos a esperança, e essa é a maior coisa que nós podemos fazer: depositarmos a nossa esperança em Cristo, a esperança da salvação, a esperança da glória futura. Então, amados, Deus irá nos dar sentido, Ele nos dará realidade
desse sofrimento que estamos passando. Toda essa tragédia, toda essa pandemia não pegou Deus de surpresa. Deus não pode ser pego de surpresa, porque Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então, todo esse sofrimento, todas essas pessoas que têm perdido suas vidas, é porque o pecado ainda reina neste mundo. Nós ainda não estamos livres totalmente do pecado. E enquanto nós estivermos aqui, haverá fome, haverá tragédias, haverá guerras, até que um dia Jesus volte com todo o poder, com toda a glória, e leve a sua igreja para os céus, e assim será decretado o fim. Mas até lá, amados, sempre haverá essas tragédias. As pessoas pensam que o que está acontecendo é um juízo de Deus, mas se formos olhar toda a história, desde a fundação do mundo, sempre essas tragédias aconteceram. Se formos olhar no século XX, no ano de 1918, no final da Primeira Guerra, houve a gripe espanhola, na qual estudos afirmam que até 50 milhões de pessoas morreram decorrentes daquela gripe. Então, tragédias elas sempre aconteceram, porque ainda o pecado e a morte reinam neste mundo, mas esse período ele vai ter um fim, e este fim é com a vinda de Jesus Cristo para levar a sua igreja para os céus. Então, amados, que nós possamos depositar a nossa esperança em Cristo e esperar nele e nos gloriarmos em Cristo diante de todo o sofrimento. Esta é uma das boas novas que Jesus nos deu, a nos alegrarmos em meio ao sofrimento e suportar até o fim, porque se nós suportamos, se nós perseveramos até o fim, nós iremos então receber a vida eterna, o galardão dos céus. Então, amados, esta é uma mensagem de esperança, uma mensagem de reflexão, na qual possamos entender que o sofrimento ele não é em vão, e que ele sempre ocorreu e sempre acontecerá até que um dia Jesus volte, e ele vai voltar, e eu tenho essa certeza que nós possamos então esperar que um dia ele volte e nos leve daqui. Amém, irmãos? Eu agradeço pela visualização, que os irmãos possam compartilhar essas mensagens na qual nós iremos produzir, e que a obra seja feita e a igreja ela não para. Amém?